Nesse momento eu me encontro com o Dr. Douglas, representante do INCRA, um cargo de alta responsabilidade e competência e que tem obtido sucessos durante o pleito em que ele sempre esteve presente. Dr. Douglas, prazer estar falando com o senhor mediante o mesmo momento. Um dos questionamentos que traz principalmente voltados para com o senhor aqui, que aprofundadamente tenhamos a tentar descobrir situações, mas jamais especulações, porque o senhor é de alto entendimento, que nas chegadas necessariamente das empresas de energias eólicas no território vizinho de Morro do Chapéu, aconteceram algumas confusões. De certa forma, entendemos que isso não foi propagado, de forma direta para com as empresas, mas sim pessoas que terceirizadas, de certa maneira, propagaram situações a prejudicarem. Quero dizer em que vários munícipes de Morro do Chapéu, famílias da mesma sociedade em que nós citamos, têm passado a situação muito tristonha. Questões de grilagens de terras que aconteceram e que isso resulta em culpar um pouco as empresas em vista que elas se justificam, que elas compraram na mão de um outro alguém, que isso retrocedeu situações inesperadas. Diante dessas mesmas situações, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a sua postura extremamente correta, o que é que o senhor tem visto em vista dessas famílias que se sentiram, podemos dizer, traídas, né? Na questão dos terrenos que foram ocupados de um objeto como se fosse visto como grilagem e que foi constatado em documentos comprobatórios já assinados por juízes e etc. e tal? Pronto, em relação a esse assunto, o caminho que o INCRA defende, que o governo federal defende, é da regularização fundiária. É a regularização fundiária que vai dar a segurança jurídica que o detentor da posse e, posteriormente, do domínio da área vai ter para garantir seu patrimônio. No âmbito dos assentamentos de reforma agrária, o INCRA tem promovido um amplo programa de titulação dos assentamentos. É uma forma de garantir o direito do assentado à propriedade que ele, ao longo do tempo, vem conquistando. O governo federal também, no âmbito de suas atribuições nas áreas federais, também vem promovendo o programa Titula Brasil, que também visa a garantir a regularidade fundiária, evitando esses conflitos agrários que decorrem exatamente da falta de documentação, da falta de decisão, e muitas vezes administrativa, em relação à regularização fundiária. Nesse caso específico, como é a área do Estado, são órgãos do Estado que trabalham na regularização fundiária dessas áreas que você citou. Isso. Doutor Douglas, se o senhor me permite, agradeço muito a sua forma ética, muito cauteloso e, acima de tudo, educado em nos receber. O questionamento, principalmente, quando o senhor fala em documentos, é importante salientar, não sou eu que estou tomando lado, porque a imprensa não pode tomar lados, mas devido ao procedimento dos processos que nós já vimos acompanhando há mais de 2 anos, dessas famílias que têm os documentos protocolados, têm os documentos em mãos, que comprovam que esses terrenos são deles, em vista dessa mesma situação, e que, de vice-versa, em outras situações, as empresas eólicas já tentaram se justificar de uma outra maneira. Há um posicionamento que possa dizer assim, positividade para a solução desse problema? Olha, claro que eu não conheço a fundo a questão, mas a posse, mesmo o agricultor familiar, o pequeno agricultor, não tendo o título de domínio, o que nós chamamos de documento da terra, a posse garante a ele alguns direitos que devem, na verdade, ser garantidos através do órgão fundiário ou do Poder Judiciário, quando for o caso. É uma situação estranha que merece uma ação para evitar e garantir o direito daqueles que originalmente têm. Porque o Estado, a partir do momento que caracteriza uma posse de um agricultor familiar, ele passa a ter uma certa obrigação de conferir a esse titular lá da posse o título de domínio, através desse processo que a gente genericamente chama de regularização fundiária. Inclusive, em cima disso, me perdoe só mais um minuto da sua atenção, já aconteceram que nesses momentos, quando os nervos ficam acalorados, acontecem determinados comentários que às vezes, quando não ferem as famílias, outras vezes, ao retrocederem ou retrucarem, pode também ao mesmo tempo direcionar para com alguém. Se o senhor me permite, com o ar do respeito, não dizendo que é isso, mas já aconteceu, algumas das pessoas, munícipes dentro de Morro do Chapéu, dessas famílias que se sentiram traídas, dizerem, rapaz, o INCRA é um órgão extremamente pacato, um órgão extremamente correto nos seus pontos, mas sendo utilizado de forma incorreta, assim, em algumas palavras, sendo utilizado de forma incorreta, via essas situações de grilagens por outras empresas para se apossarem desses terrenos. Como o senhor acaba de esclarecer, porque tem que ser uma coisa documentada vice-versa, eles têm os documentos em mãos, há probabilidade
para resumir em suas palavras, que 90% de chances esses terrenos podem serem recuperados de forma pacata, tranquila, segura, sensata, doutor? Inicialmente eu relembro que essas áreas são áreas de domínio aí do Estado da Bahia. Sim, senhor. Que no caso que tem a prerrogativa, a competência de fazer regularização fundiária nessas áreas, né? Em termos de terra, a gente não trata com percentual. Tem que esclarecer o que está lá e ter uma certeza de 100%. Não tem? Isso. O 100%... Qualquer dúvida gera um atrito, gera uma insegurança. Ok, doutor. E isso pode trazer consequências como a que a gente está vendo agora. Com certeza. Inclusive os 100% que o senhor retrata, essas famílias já vão com 99,3% ou até mais. Por quê? Porque nos últimos meses, juízes, advogados, todos os documentos que passaram pelas mãos de todos já constataram que realmente os terrenos sempre pertenceram a essas famílias, que aqui eu não venho citar o nome. Mas diante do mesmo ensejo, as suas palavras esclarecedoras, agradeço a sua atenção. Estaremos levando esse recado seu para essas mesmas famílias e elas estão torcendo pela solução em vista de que acreditam que o INCRA ainda continue sendo uma empresa pacata, ordeira, hospitaleira, como também ao mesmo momento o senhor nos recebe para esclarecer situações. Obrigado. Nas áreas federais o INCRA tem atuado com bastante energia, né, para garantir, né, aqueles que têm o direito, o título de domínio, né, seja em áreas federais, seja em projetos de reforma agrária, né, no sentido de dar essa segurança jurídica e promover a paz no campo através dessas... Doutor, para fechar a entrevista, não sei se o senhor poderia, mas eu queria lhe pedir encarecidamente, pela sua forma muito educada, se eu pudesse mandar um recado para essas famílias de Morro do Chapéu, que é exclusividade a sua conversa para com elas, para com a sociedade morrense, na situação que elas estão passando esses terrenos. Olha, as famílias têm que buscar o direito delas, né? As diversas instâncias, né? Ou através da constituição de advogado, através da defensoria pública, para que o direito delas seja garantido e, com certeza, ao final do procedimento, eles vão ter, sim, o título deles, o direito garantido dentro da lei. Podemos dizer que, nesse caso, o INCRA ficará ao lado de quem está com a razão? O INCRA, nesse caso, como eu disse, não tem competência, porque não cabe ao INCRA. O INCRA trabalha de forma muito técnica, a gente levanta todas as informações para poder tomar uma posição, né? E isso é uma posição como administração pública, tudo é formal, nós sempre formalizamos e colocamos aqueles documentos que são necessários para garantir que aquilo que nós levantamos tem fidedignidade, é a verdade. Doutor, muito obrigado, Deus abençoe, obrigado pela sua atenção. A família morrense agradece, de toda a região. Um abraço. Ok, falamos agora há pouco com o Dr. Douglas, responsável pelo INCRA, mediante aqui, principalmente via o Estado, e questionamos situações voltadas aos terrenos de Morro do Chapéu, terrenos estes, ao mesmo instante, das famílias que nós já discutimos aí na situação voltada ao município morrense, que ao chegarem as empresas eólicas, consequentemente dias seguidos após, surgiram situações vinculadas de grilagem de terrenos e que via isso já vem recorrendo há mais de 2 ou 3 anos, lutando para terem as suas terras de volta, que foram pegos de surpresa, em vista também que órgãos públicos foram utilizados contra essas famílias para que elas não pudessem adentrar nos mesmos ambientes. Ao conversar com o Dr. Douglas aqui, ele esclarece algumas situações, sentimos um tanto quanto na pergunta, ele um tanto quanto meio que inseguro, mas muito educado. Nossa obrigação quanto de imprensa é trazer o recado da família morrense, da família cafarnauense, da família regional, independente de quem seja, a Sapecca TV vai estar presente, sempre transmitindo esse recado que é de muita importância. Ele agora está ali em reunião, entre os amigos ali nesse momento, e eu volto aos estúdios agradecendo. Esta reportagem é para o grupo do Sapecca Comunicações, Sapecca TV e Léo Ricardo Notícias. Acesse.